Gente, eu quero desejar boas-vindas para todo mundo que está presente na nossa live, mais uma semana, né? Na nossa formação da Escola Virtual da Fé. Uma ideia nossa de formação para que a gente não pare de aprender durante a época da... Olha, Sofia! E dar boas-vindas principalmente para o pessoal de fora, de outros GEDs, de outros GERs. Sejam muito, muito bem-vindos. O meu nome é Sandrinha, eu fiz o segundo cursilho para jovens do GED de Taubaté e no momento eu estou como coordenadora do GED. E é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui com a gente. Vamos começar a nossa reunião com a oração do Divino Espírito Santo, para que ele nos guie, para que ele nos ilumine, para que ele conduza as palavras do mensageiro, que vai se apresentar daqui a pouco, e que abra a nossa mente para a gente receber o que ele tem para nos passar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o nosso mensageiro é um convidado muito especial, né, Toninho? Apresenta aí o nosso mensageiro, Toninho. Nosso mensageiro é o Fernando Lopes, meu filho. Ele faz parte da equipe de formação do GER Oeste 2. Ele vai falar aí o cursilho que ele fez, porque eu não lembro, é bastante tempo. E eu fico muito feliz em ter ele aqui fazendo essa aula com a gente. Ele vai falar mais sobre ele mesmo aí. Vai lá, Fernando. Fernando, se apresenta para nós. Boa noite, decolores a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês neste dia. E também é um prazer falar com vocês de Taubaté e dos outros GEDs aí, né? Tem gente da Paraíba, tem gente de Rondonópolis, que bacana, isso é muito legal. E a iniciativa, primordialmente, é muito legal também, acho muito bacana. O GED de Cuiabá poderia também fazer isso, os outros GEDs também. Não sei se os outros GEDs estão fazendo, mas seria muito legal que todos fizessem, né? Para a gente não perder a conexão, né? Nesse tempo de tanta live, seria interessante que a gente estivesse conectado sempre. Eu sou cursilista aqui do GED de Cuiabá. Eu fiz o quarto cursilho para jovens do GED de Cuiabá no ano de 2000. Agora em agosto ou setembro, provavelmente, eu acho que é agosto. Faz 20 anos que eu fiz o cursilho. Então, e a gente vem trabalhando desde então, ajudando naquilo que a gente pode e colaborando conforme os nossos dons. Bom, eu assisti eu assisti 3 lives de vocês, que vocês estavam fazendo sobre as mensagens, né? A última, eu fiquei sabendo que não deu para a gente assistir, porque não deu certo, eu queria ter visto. E hoje a gente começa um ciclo novo, né? Nós vamos trabalhar os roteiros de estudo das Assembleias Regionais, MCC, Caminho da Santificação, Sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, profetismo como caminho à santificação. Eu vou fazer
hoje, então, uma introdução e dar uma pincelada nos cenários gerais, que seria o ver, para depois poder dar continuidade, tá? Vou pedir, assim como eu vi vocês fazendo, se as pessoas tiverem dúvidas, se quiserem contribuir de alguma forma, coloca no chat, que aí a gente depois vai pontuando e fazendo o resgate daquilo que vocês colocaram. Tudo bem? Pode começar, então? Pode sim. Só avisar o pessoal, caso o tempo da live acabe e corte, é só clicar no mesmo último link que vocês entraram, que daí já entra na live de novo, tá? Então, se a live cair por causa do tempo dela, é só voltar lá, clicar no link novamente e a gente já retorna, tudo bem? E pedir também, Zé, o pessoal clicar no stop do vídeo aí para ir aparecer na carinha de cada um aí, né? Porque fica todo mundo escondido. É que eles não pentearam o cabelo. Vocês podem liberar o vídeo. Deixa o microfone no mute, né? Para não atrapalhar, mas o vídeo pode liberar. Isso. Vamos lá. Então, Fernando, a palavra é sua, somos todos ouvidos. Muito bem, obrigado. Vamos lá, então. Então, em cima desse documento, eu vou me pautar em nós falarmos inicialmente sobre a santificação, para não fugir da temática do próprio documento, e nós vamos falar sobre o profetismo, tá? Bom, é importante que quando a gente fala em vocação, a vocação é um termo muito relativo, porque nós podemos falar em vocação a várias perspectivas. Mas eu entendo que a nossa principal vocação, ou seja, o nosso principal chamado, é o chamado à vocação à santidade, né? Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? E lá em Mateus, o próprio Jesus disse: sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Então, Deus quer que nós sejamos santos. Deus tem o desejo de que nós vivamos a santidade. Mas também é importante que nós pontuemos o seguinte: essa frase, essa sentença, essa oração, Deus quer que nós sejamos santos, ela não é verdadeiramente correta. Ela não está totalmente correta. Por quê? Porque, partindo do princípio que Deus nos fez, nós temos que entender que tudo que Deus faz é bom e perfeito. E Ele nos fez na condição de estarmos na sua presença. Se Ele nos fez para estarmos na condição de sua presença, Ele nos fez santo. Então, na verdade, o que Deus quer é que nós voltemos à origem daquilo que Ele nos criou. Então, o que Ele quer é que nós sejamos santos novamente. O que Ele quer é que nós voltemos à origem daquilo que Ele planejou para nós. É esse o principal objetivo e desejo de Deus sobre nossa vida. Ele quer que nós retornemos à santidade, porque um dia o fomos. Para o projeto de Deus, nós nascemos santos e fomos feitos para a santidade. E por isso Ele quer que nós retornemos para este caminho. Porque, repito, como diz Paulo, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E essa santificação, ela começa, e essa vocação começa em nós, e ela inicia em nós no nosso batismo. Então, desde quando somos batizados, nós já somos vocacionados a essa santidade. Desde quando nós somos batizados, no dia do nosso batismo, nós somos chamados a voltar à santidade, né? Ou seja, antes mesmo da gente se entender por gente, nós somos chamados à santidade. Por que eu digo antes da gente se entender por gente? Porque eu acredito que, como eu, muitos de vocês foram batizados quando criança. Eu nasci em janeiro e fui batizado em abril. Eu tinha 3 meses de idade, né? Então, eu não me lembro.
Então, mesmo da gente ter consciência das coisas, nós já fomos chamados. Nós já fomos chamados a ser santos. E é nesse batismo que nós recobramos essa condição. Por quê? Porque Deus nos fez imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E aí aqui cabe um parênteses para a gente poder entender e discutir um pouco sobre imagem e semelhança. Qual é a grande sacada desse entendimento sobre o que é imagem e semelhança? Imaginem duas bolas de futebol, da mesma marca, do mesmo modelo. Elas podem ser consideradas iguais? Depende. Porque uma pode estar com um diâmetro menor que a outra, porque ela pode ter mais pressão, ela pode estar mais cheia que a outra. Então, elas se parecem, elas são semelhantes, mas não são iguais. Compreende? Eu posso ter dois ovos, sabe? Ovo branquinho. Eles parecem ser iguais, mas necessariamente não são, porque talvez um tenha uma fissura, o outro tenha, talvez seja, mas não são iguais. Eles são semelhantes. E qualquer ação que eu reproduzir em cima desses objetos, se eu apertar essa bola, se eu pressionar a bola, ela ainda assim continua sendo bola, parecida e semelhante com a outra, mas não é mais bola, não é igual. Eu posso pegar um dos ovos e eu posso dar uma batidinha dele no canto da cozinha e vai criar uma pequena fissura, uma pequena rachadura. Eles continuam parecidos e semelhantes, mas não são iguais. Eles são parecidos pela essência, eles são parecidos pelo estado, porque são ovos, porque são bolas, mas eles necessariamente não são iguais. Agora, quando nós falamos de imagem, a imagem é diferente. A imagem é imagem porque ela reproduz visualmente algo real. Ela reproduz visualmente uma ação de algo real. E necessariamente ela não é igual. Não é igual. Assim como a bola, ela deixa de ser igual por conta de uma ação realizada em uma delas, mas continuam parecidas e semelhantes, a imagem, mesmo não sendo parecida, ela é imagem porque ela reproduz a ação. É como se vocês olhassem para um espelho côncavo ou convexo. A imagem é distorcida, mas qualquer ação que você fizer, o reflexo, a sua imagem vai reproduzir. Concorda? Não é? Se eu aqui piscar um olho, vocês viram que eu pisquei um olho? Porque a imagem reproduz aquilo que eu fiz. E necessariamente a imagem que vocês estão vendo de mim aí, no Zoom, não é exatamente o que eu sou. Normalmente dizem que na televisão, na imagem, a gente engorda. Eu, pelo menos, devo ter uns 5 quilos a menos do que vocês estão vendo. Porque ela não é fiel, mas ela reproduz a ação. Portanto, quando Deus nos diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele quer dizer o seguinte, façamos o homem no estado e na essência parecido conosco. Nós somos parecidos com Deus em algumas características, mas nós não somos iguais. Mas nós somos imagem de Deus quando nós reproduzimos as atitudes dele. Ou seja, para nós, semelhança de Deus é sermos filhos, sermos homem na plenitude da sua humanidade, assim como Deus o fez. Mas nós só somos imagem quando nós repetimos, imitamos, reproduzimos aquilo que Deus nos ensinou. Durante todo o Velho Testamento, a história da salvação mostra homens, profetas,
que tentaram ensinar isso ao homem. Mas somente no Novo Testamento, quando Deus, na sua grandiosidade, se apequena na condição humana, se transforma em condição de homem, é que ele, em Jesus, consegue ensinar coisas próprias de Deus para o homem. E dizer, você quer ser imagem de Deus? Então, olhe para mim. É por isso que ele disse, quem me vê, vê o Pai. Deus, na sua tamanha potência, ele se diminui para que o homem pudesse entender as coisas de Deus. É o divino se humanizando para que o homem se tornasse divino. Essa é a essência da mensagem da graça. A graça é essa explicação. A graça, a vida na vida, é essa conjunção da vida divina na vida do homem e a vida do homem na vida divina. Explicando que Deus, por amor, gratuitamente, se apequena na condição humana para que o homem se expanda na condição divina. E se nós entendemos isso dentro do Cursílio, e por isso que a mensagem da graça é o eixo do Cursílio, assim diz o livro de mensagens. Se a mensagem da graça, se a mensagem da graça for compreendida nessa essência, o Cursílio, teoricamente, não precisava mais continuar. Porque ali fica muito claro qual é o objetivo de Deus na nossa vida. E a partir daí, a gente vai entender que Jesus é a personificação da graça. Jesus é o Deus na vida humana e fazendo a vida humana se divinizar. Portanto, para nós entendermos o que é santidade, nós precisamos entender e fazer a experiência da graça. É aí que a gente começa a entender a nossa vocação de ser santos. Porque todo o projeto de Deus foi preparado para isso. Quando Deus fez Adão e Eva, fez na sua plenitude. Adão e Eva eram seres perfeitos. E eles viviam na presença de Deus, como eu já disse. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, que Adão e Eva passeavam com Deus aos fins da tarde de mão dada. Olha que bênção. E por conta do erro, por conta da desobediência, por conta da soberba, eles, infelizmente, foram afastados da presença de Deus e expulsos do paraíso. E aí, então, o homem começa a percorrer um caminho para voltar para esse Deus. Na verdade, não para voltar para Deus. O que fica no homem, que é um grande vazio, faz com que o homem percorra e busque algo que ele, em muitos casos, não sabe o que é. Mas nós sabemos que esse vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Deus. Portanto, essa é a nossa vocação. A nossa vocação é ser santo. Nós fomos constituídos no nosso batismo com um mundo sacerdotal. Nós somos sacerdotes, profetas e rei. E nós temos que assumir isso dentro da nossa condição humana e dentro do nosso contexto de vida. Porque o batismo nada mais é do que a vivência dessa graça. Recobra-se em nós uma condição de vida espiritual. No batismo é infundido em nós o Espírito Santo. E aqui, no GE de Cuiabá, a gente aprendeu com o nosso fundador aqui, que ele fazia uma analogia que era muito interessante. Pensa no peixe. O peixe é um animal que vive mergulhado, correto? O que acontece quando a gente tira o peixe d'água? O peixe, ele aparentemente se debate, concorda? Mas, na verdade, o que está acontecendo com o peixe é que ele está procurando o equilíbrio novamente. O movimento que aparentemente é um movimento de se debater é o mesmo movimento que ele faz dentro d'água. Tanto é que se você tirar ele do barranco, do barco, onde ele estiver, e trazer ele de volta para a água, o movimento é o mesmo.
e ele volta a se equilibrar. O que acontece conosco quando nós não vivemos o batismo é exatamente isso. O que acontece e está acontecendo com o mundo hoje é exatamente isso. Nós somos desequilibrados porque não vivemos uma vida espiritual. Nós somos peixe fora d'água. E o que o mundo precisa é viver mergulhado dentro dessa vida espiritual, mergulhado dentro dessa vida de Deus. E o mundo está sedento de Deus. O mundo está sedento de Deus. Só que muitos deles não sabem. Nós sabemos. E nós buscamos essa condição. E nós buscamos essa experiência. A experiência de viver uma vida de batismo. É engraçado que o sacramento do batismo é um sacramento indelével. Então, teoricamente, ele acontece uma vez na nossa vida. Mas o sacramento do batismo precisa ser vivido todos os dias. Todos os dias. Viver mediante o Espírito, viver mediante a vida de Deus, viver mediante a vontade dele, isso tem que ser todo dia. Não é só lá há 20, 30, 50, 60 anos atrás, quando fizemos o batismo. O batismo não é um evento. O sacramento do batismo é um acontecimento, é um start para uma vida nova. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Somos então chamados a ser profetas, somos chamados então vocacionados a ser santos, mas também somos chamados, portanto, a colaborar com a santidade do mundo, porque a responsabilidade é nossa. Ao passo que eu sei que lá fora o mundo sente falta de algo que talvez ela não conheça, nós conhecendo, nós precisamos falar. Nós precisamos dizer. Sabe aqueles anúncios de carro que a gente vê, adesivo de carro, quer emagrecer? Pergunte-me como. A gente devia andar com um adesivo desse. Quer ser feliz? Pergunte-me como. E a partir daí nós poderíamos anunciar que a nossa felicidade vem de Deus. Portanto, nós devemos colaborar com a santidade do mundo. Por isso, somos vocacionados a ser santos, mas nós somos convocados a ser profetas. Nós precisamos ser profetas. Nós precisamos anunciar as maravilhas que nós vivenciamos com Deus. Nós precisamos vivenciar as maravilhas que nós encontramos na nossa vida com Deus. Seja ela no cursilho, se foi ali que você conheceu a Deus, seja ela em outra experiência que talvez você não tenha conhecido fora. Eu, por exemplo, tive meu encontro com Deus fora do cursilho, ainda adolescente. Mas o cursilho vem confirmar em mim toda uma bagagem de experiência. E assim, toda a minha vida pastoral e minha vida cristã católica dentro da igreja. Precisamos, então, ser profetas, para que nós possamos anunciar, então, essas maravilhas. Quando nós falamos, então, de profeta e falamos de profetismo, fazendo a liturgia diária, segunda-feira, teve o evangelho em que Jesus citava Jonas. E aí eu pensei em Jonas. E eu falei, então vamos falar de Jonas. Jonas é um personagem muito interessante dentro da Bíblia. Quem não leu, deveria ler. São 4 capítulos só, é rapidinho. Jonas era um profeta e ele foi chamado e convocado por Deus para ele ir até uma cidade chamada Nínive, que na época era a capital da Assíria. E a Assíria era um povo que não gostava de Deus, não acreditava em Deus, não adorava a Deus, e era um povo muito violento. E por conta da conduta de Nínive, Deus iria destruir Nínive. Então, antes disso, ele manda Jonas ir até Nínive para que Nínive se convertesse, se arrependesse e se convertesse. Jonas, por não gostar dos assírios, Jonas não quer ir. Não quer ir. Não quer ir. Reluta, não quer ir. E até então que ele vai para outro lugar. Ele vai para Tarsis e entra dentro de um barco.
E lá no barco, lá pelas tantas, numa tempestade absurda, todo mundo desesperado, os marinheiros e tal, e Jonas está lá, tranquilão, dormindo, na boa, e o povo olha e fala, olha, nós fomos amaldiçoados, tem alguém aqui que não devia estar aqui. Eles olham um para o outro, vê Jonas ali dormindo, tranquilo, eu falei, esse cara aí tem BO. Chega para Jonas e fala, não, Jonas, você não é para estar aqui. Pega Jonas e pula do barco. E aí o que acontece? A história nos conta que Jonas é engolido pela uma baleia. Dentro da baleia, ele faz uma oração de arrependimento a Deus. E a baleia cospe ele próximo de Nínive. E ele, então, vendo que não tinha mais jeito, ele vai até Nínive. Então, observe, no primeiro momento, Jonas não quer aceitar a missão. Jonas foge. Deus fala com ele, Deus diz o que ele tem que fazer, mas ele não aceita. Ele diz não. E mesmo que não dissesse não, as atitudes dele disseram o que ele queria ou o que ele não queria. Porque ele vai para outro caminho. Ele vai para um caminho que Deus não mandou. Ele foge de Deus porque tem medo. Ele foge de Deus porque ele não quer assumir o compromisso. Ele foge de Deus porque ele não quer mudar de vida. Ele foge de Deus porque tem medo de ser profeta. Mas, na verdade, não é o medo de ser, mas é o medo da consequência da decisão. Quantos de nós, quantos do GED de Taubaté, quantos do GED de Cuiabá, quantos do GED ali da Paraíba, quantos do GED de Rondonópolis que está aqui, quantos do GED ouviram Cristo conta contigo? E essas pessoas fugiram. Quantos de nós, no nosso dia a dia, com medo, sem tempo, atribulado, pensando em coisas mais importantes, quantos de nós desistimos, ficamos com medo? Quantos de nós pesamos o mudar de vida? Quantos de nós questionamos as consequências de ser um profeta? Quantos de nós, por medo das consequências do juízo, do julgamento, nós fechamos a boca e não profetizamos? Ok. Quantos de nós, então, nós vivemos nessa condição de medo, de receio, de preguiça? Microfone, Fernando. É que o chefe de todos aí mutou todo mundo, né? Quantos de nós, então? Aí a gente se pergunta, por que Jonas tinha tanto medo assim? E por que nós temos esse medo? Eu vou dizer para vocês. Porque nós desenvolvemos as nossas seguranças, as nossas zonas de conforto das nossas vidas em nós mesmos. Nós desenvolvemos essa zona de conforto naquilo que nós controlamos. E temos medo de se entregar para Deus. E nós temos medo de se abandonar em Deus. Porque ser profeta é isso. Ser profeta é se abandonar em Deus. A nossa vocação como profeta deve ser um consentir. Tem que ser um abandonar-se livre e ativo por meio do Espírito Santo. É fazer com que o Espírito Santo participe da nossa vida. Mas, Fernando, como é que a gente faz para o Espírito Santo participar da nossa vida? O que a gente aprende sobre a Trindade? Nós aprendemos sobre a Trindade que nós temos um Deus, que são três. E como é que a gente chama esses três? Nós chamamos esses três de pessoas. Não são três pessoas em uma pessoa? Não é assim que a gente aprende? O que a gente tem que fazer, então, com o Espírito Santo? Tratá-la como uma pessoa. Uma pessoa que vive conosco todo dia.
toda hora. E que está comigo, junto comigo. Está aqui comigo agora, está aí com você agora, está conosco em todo lugar. Está com você no seu público e no seu privado. Está com você quando você está com todo mundo e quando você está sozinho. E aí é entender o que o Espírito Santo quer de você. Qual é a atitude que você precisa ter? Se eu quero que o Espírito Santo viva comigo e mediante a mim, eu preciso deixá-lo ouvir. Por isso é importante que nós entendamos uma segunda coisa. Como profeta, Deus não pede emprestado só a nossa voz. Ele pede emprestado todo o nosso ser. Todo o nosso ser. E esse foi o grande problema de Jonas. Jonas foi um profeta só da voz. Por quê? Porque quem conhece a história de Jonas sabe que com a sua mensagem, o povo de Nínive se arrependeu e se converteu. E o que aconteceu com o povo de Nínive? Foi preservado. Deus não destruiu o povo de Nínive. E o que aconteceu com Jonas? Jonas se revoltou com Deus. Ele falou assim, como assim? Esse povo não ia morrer? Por que você está salvando esse povo? E Deus disse, porque eles se converteram. E Jonas fica revoltado com aquilo. E ele sai, vai para um canto fora da cidade e fala, vou ficar aqui e vou esperar até ver o que vai acontecer. Deus fala para ele, mas você não se importa com essas pessoas? E ele diz, não, tanto faz, dane-se. O que Deus faz então? Deus faz crescer uma árvore ao lado da onde Jonas estava. E aquela árvore cria uma sombra para Jonas, e Jonas gosta daquela sombra. E agradece a Deus por conta daquela sombra. Passado um tempo, Deus vai lá e destrói a sombra. Destrói a árvore. E aí Jonas reclama de novo. Fala, mas a árvore era tão boa, por que você destruiu a árvore? Deus olha para ele e fala assim, você dá mais valor para uma árvore do que para as pessoas? Compreende? Para que a gente dá mais valor? E aí a gente fica revoltado porque Deus não faz o que a gente quer. Mas nós somos profetas. Nós somos profetas. E como profeta nós somos servos. Como profeta, Deus quer que nós sejamos profetas por inteiro. Jonas era profeta só da boca. Não era de coração. Não era de coração. Não era de coração. Isso quer dizer que o nosso profetismo não está no nosso falar, só no nosso falar, mas o nosso profetismo está no nosso escutar, está no nosso sentir, está no nosso viver. Porque se nós não vivenciarmos isso de fato, a nossa mensagem vai ser uma fake news. E de fake news, o Brasil está cansado. Nós aprendemos na mensagem do agir, no terceiro dia, na mensagem da evangelização dos ambientes, no tempo do agir, existe um trecho que diz lá e que é muito importante ser ressaltado na mensagem. O agir cristão depende do ser cristão. Nós não somos reconhecidos por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos. Nós somos reconhecidos por aquilo que fazemos. Portanto, só blá, blá, blá não resolve. Não resolve. Todo profeta, ele é um mensageiro. Todo profeta é um mensageiro. Eu acho muito bonito que nós, dentro do Cursilho, quando trabalhamos e é designado a nós uma mensagem, nós somos chamados de mensageiros.
Não é verdade? E é muito interessante. Por que nós não somos chamados de palestrantes, como normalmente eles são chamados? Por que a gente não é chamado de pregador? Por que a gente não é chamado de conferencista? Por que nós somos chamados de mensageiros? Porque o mensageiro, por via de regra, ele é uma pessoa que recebe a mensagem de alguém e transmite para outro alguém. Portanto, se nós vamos transmitir para Deus uma mensagem, para o povo, uma mensagem de Deus, nós precisamos, primeiramente, receber essa mensagem. Portanto, nós devemos estar junto com Deus e ouvir a mensagem dele, para que nós possamos passar isso. Portanto, a prerrogativa de um mensageiro é que ele seja uma pessoa que escute Deus, que converse com Deus, que tenha intimidade com Deus, que fale com Deus, e que Deus confia nele a mensagem para ser transmitida. Não é uma pessoa qualquer que pega um livro e vai lá ler o livro, mas é uma pessoa que tem vivência de Deus. É uma pessoa que tem intimidade tanta que se torna autoridade daquilo que fala. Quando nós não conseguimos fazer isso, e quando nós falamos por falar, e quando a nossa mensagem é um fake news, é porque nós não temos o que transmitir. É porque nós não ouvimos mais Deus. Sabe, Moisés, também profeta, ele não era uma autoridade para o povo hebreu só porque ele fazia o mar abrir no meio, só porque ele fazia maná cair do céu. Não. Moisés era um homem de autoridade porque era ele que falava com Deus. Moisés era um homem de autoridade porque Deus o escolheu para transmitir a mensagem dele para o povo. Moisés era um homem de autoridade porque quem subia o monte era ele. Como que anda a nossa intimidade com Deus? Você tem escutado a Deus? Eu tenho escutado a Deus? Meus caros, o que concluímos então é que um mensageiro, um profeta, ele precisa ser uma pessoa de oração. Ele precisa ser uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Porque senão ele não tem o que falar. Porque senão ele não tem o que transmitir. Ele não tem mensagem alguma para passar. Mas mais que isso, um profeta precisa ser uma pessoa inteligente. Tem que ser uma pessoa sábia. E quando eu falo de sabedoria e falo de inteligência, sabedoria no sentido de adquirir conhecimento mesmo. Adquirir conhecimento mesmo. Porque quanto mais nós sabemos das coisas, mais convicção nós falamos das coisas. Moisés não chegou e disse assim, olha, gente, eu acho que a gente precisa sair daqui. Olha, gente, eu acho que vai aparecer umas pragas. Olha, gente, eu acho que vocês precisam se recolher, matar um novilho, comer erva amarga, se cobrir de cinza, passar sangue na batente da porta com o novilho que vocês vão comer, porque eu acho... Não, ele tinha certeza. Ele tinha convicção, porque foi Deus que falou para ele. O que nós encontramos por aí, com todo respeito, é um bando de católico meia tigela que não estuda, que não conhece a palavra, que não lê documento, que não conhece a igreja. Quer profetizar o quê? Nem se converte, vai converter os outros.
Compreende? Que convicção nós temos de uma vida divina, se a nossa vida divina é mais ou menos? Nós precisamos vivenciar a nossa fé. E nós aprendemos que no cursilho, fé é sim. Fé é sim. E não é assim, sim, tô legal, tô de boa. É sim, tô contigo. Sim, pode contar comigo. Sim. E aí o que nós aprendemos? Que lá na frente, na mensagem da formação, a mensagem da formação era descrita assim: formação, 2 pontos. Educação permanente da fé. Se nós queremos educar a nossa fé, se nós queremos nutrir a nossa fé, nós precisamos estudar, nós precisamos nos formar. Não adianta sair que nem um louco, pegar a Bíblia, ir para o meio da praça, ir para onde for e começar a falar ao Léo que isso não vai funcionar, isso não funciona mais. Isso não adianta. Porque todo mundo que passar nessa praça vai estar com a cabeça baixa olhando para o celular, nem prestando atenção em você vai estar. O povo está de fone de ouvido olhando para o celular, ninguém se preocupa mais com quem está na frente dela. As pessoas trombam umas nas outras porque não estão prestando mais atenção nos outros. Por isso nós precisamos ser inteligentes. E aí quando eu falo de inteligência, é de usar a estratégia. Não podemos sair de qualquer forma. Quero ser profeta? Ok, vamos ser profeta. Mas vai ser profeta inteligentemente. Não vai sair igual um maluco, sem objetivo, sem estratégia de como fazer. Nós precisamos entender o terreno em que a gente está pisando. Nós precisamos entender o local onde nós estamos inseridos. E nós temos que, e aí é uma coisa muito, mas muito importante. Nós temos que aprender a traduzir a mensagem de Deus para os tempos atuais. Nós precisamos aprender a traduzir a mensagem de Deus. Traduzir a mensagem de Deus não significa deturpar a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é uma só. Mas nós temos que adequar a nossa comunicação. Eu, por profissão, sou publicitário. Trabalho na área de marketing e comunicação. E a premissa da comunicação é: comunicar não é falar. Comunicar é se fazer entender. Então não adianta eu falar. Se não há entendimento do outro lado, do receptor da mensagem, não adiantou nada, você gastou seu tempo. Portanto, tem que haver uma adaptação. Tem que se usar uma linguagem adequada. Tem que usar um canal adequado. Hoje, a palavra canal é usada como mídia. Tem que usar uma mídia adequada. Olha, nós estamos fazendo, olha a mídia que nós estamos usando para poder fazer formação. Mudou-se a mídia, mas a formação e o conteúdo é o mesmo. Está se adaptando à mídia para que a mensagem seja dada. Mas, às vezes, até a linguagem precisa ser adaptada. Se eu estivesse falando aqui com crianças, não dava para falar como eu estou falando com vocês. Eu tinha que adequar a minha linguagem para que a criança entendesse o que eu quero que ela entenda. É a adequação. Hoje não dá para pegar a Bíblia e ler a Bíblia e acreditar que todas as pessoas vão entender a Bíblia. Não dá para você explicar a igreja do jeito que você aprendeu e confiar que todas as pessoas aprenderam. E se tem um cara que é um baita de um marqueteiro que está na Bíblia, esse cara é Paulo. Paulo diz em algum momento, que agora eu não me recordo em qual carta ele disse, mas ele diz assim: eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz forte para ganhar os fortes. Eu me fiz gentil para ganhar os gentios. Eu me fiz
judeu para ganhar os judeus. Eu me fiz tudo para ganhar todos. O que ele está dizendo? Que ele fingiu? Que ele se perdeu? Não. Ele está dizendo que ele adequou a linguagem para que houvesse uma coisa que hoje se fala muito, que se chama empatia. Empatia. Ou seja, ele se colocou no lugar do outro. Ele entendeu como o outro iria entender a mensagem de Jesus. E falou de Jesus. Quando ele chega no Areópago, lá na Grécia, ele vê um monte de imagem de deuses. Várias. E aí ele encontra uma estátua que estava escrito ao Deus desconhecido. O que ele faz? Ele encosta do lado da estátua e fala: eu vim falar desse Deus. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E aí o povo começa a prestar atenção nele. Compreende? Inteligência. E não é só Paulo, claro. Mais do que Paulo era Jesus. Jesus era muito mais inteligente que Paulo, porque a sabedoria de Deus, de Jesus, era divina. Uma passagem que a gente às vezes não presta muita atenção, mas comecem a perceber. Quando Jesus encontra a samaritana no poço, o objetivo de Jesus não era se encontrar com a samaritana. O objetivo de Jesus era converter a Samaria. Mas como ele sabia que não dava para entrar lá de peito aberto e falar, eu vim falar que eu sou o Salvador, porque era perigoso para ele, ele com a sabedoria divina sabia a hora que aquela mulher ia estar lá, que era meio-dia, ele manda os discípulos irem sozinhos, ele fica para conversar com a mulher. E ele se mostra profeta. Ele indica para ela uma água da qual ela não conhece, que ela fica com uma pulga atrás da orelha, e quando ele revela para ela todo o seu passado, cai a ficha dela e fala, esse cara é um profeta. O que ela faz? Ela sai correndo dali e começa ela, samaritana, a anunciar para os samaritanos que ela conhecia um profeta. Pronto, ele ganhou os samaritanos. Entende? Eu acho muito engraçado, com todo respeito, não sei se o Gé digital vai ter assim, ou o Gé, enfim, mas eu acho engraçado que muitas das vezes a gente vai para a assembleia, vai para encontros, faz ver, julgar e agir. Lá no agir, que é a hora da gente planejar, criar estratégia. Como é que nós vamos fazer? Qual é o objetivo? O que a gente vai conseguir? A gente não faz. Aí a gente faz encontro, fica lá 2, 3 dias fazendo encontro, falando. Na hora da gente definir o que nós vamos fazer, a gente não faz. Aí quando vai fazer o resgate lá atrás, vai fazer o resgate no ano seguinte, que a gente vai mostrar o que a gente fez, todas as ações que não. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Escreve aqui no chat que eu leio depois. Na hora do agir, quando a gente vai fazer resgate do ano passado, o que acontece? É só ação dentro ali do cursinho. Não muda nada. E o nosso princípio de cursilista é o quê? Evangelizar ambiente. Se for para ficar evangelizando cursilista, que sentido faz? Nós não estamos sendo profetas assim como o cursilho quer. Nós não estamos sendo profetas como a igreja quer. Nós não estamos sendo profetas como Jesus quer. O nosso substantivo é ser cristão. O nosso adjetivo é ser cursilista. E como cursilista, nós somos diferentes. Porque nós temos essa consciência da importância de evangelizar o mundo. Nós precisamos repensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Como instituição, como grupo, como pessoa. Porque ficar conversando, conversa fiada no meio da pototinha, não resolve nada.
o mundo está do jeito que está hoje, nessa dimensão de sociedade líquida, né, e pós-verdade que o documento coloca, muito por conta da nossa omissão. A culpa é minha, a culpa é sua. O mundo está assim por omissão nossa. Porque nós conhecemos a verdade. E se o mundo não conhece a verdade, é porque nós não falamos dela. Lá no nosso peregrinando está escrito: o mundo é de Deus e ele empresta aos corajosos. Quem é o corajoso aí? O profeta, ele substitui Deus. Como assim? Não substitui Deus na sua santidade. Não substitui Deus no poder e na sua sabedoria, de jeito algum. Mas o profeta precisa substituir Deus na compaixão. O profeta precisa substituir Deus na sensibilidade. O profeta precisa substituir Deus no compromisso. É isso que vai fazer as pessoas olharem para nós de forma diferente. Os sinais que os profetas faziam lá no passado, os sinais que os profetas faziam, abrindo o mar, descendo maná, fogo, e etc., os milagres, hoje os sinais que precisam ser dados são sinais de compaixão, são sinais de amor, são sinais de alegria, são sinais de compromisso. É esse os sinais que nós precisamos demonstrar. João, o maior de todos, que Jesus disse, dentre todos os homens é o maior, João não fez nenhum milagre. Nenhum. E ele era o maior. E ele disse, aplanai os caminhos, ou seja, vamos alinhar os caminhos, porque Deus está vindo. Vamos alinhar o caminho para poder ficar tudo reto e tudo fácil, tudo tranquilo. Vamos alinhar os caminhos para poder ficar, o fluxo ficar tranquilo, para que Deus passe de forma, vamos tirar todas as irregularidades. João, o último profeta. Ele não fez nenhum milagre, mas ele viveu na essência aquilo que Deus pediu para ele. Nós, como católicos, nós damos um testemunho muito ruim para as pessoas. Muito ruim. A gente parece aquele povo com cara de quaresma, sabe? Triste. A gente não demonstra alegria por ser católico, por ser cristão. Né? Às vezes a gente até tem vergonha de falar qual a sua religião? É católica. E só. Mas nós não temos alegria, nós não demonstramos essa alegria. As pessoas nos veem como pessoas alienadas do mundo, que pensa só no mundo ideal, no mundo idealizado. Esse é católico, esse é cristão, é alienadão. O que o Papa falar, ele faz. Nós somos vistos como pessoas apáticas, que não reagem. E eles não estão errados. Porque nós precisamos ser intensos. Nós precisamos ser calorosos. Nós precisamos ser felizes. E nós não mostramos essa felicidade. Nós não demonstramos essa alegria de ser filho de Deus. Nós não demonstramos essa alegria. O povo católico é um povo sofrido. É um povo franzino. É um povo que anda curvado. Já percebeu? Aí o povo lá de fora olha para nós e fala assim, eu não quero ser desse jeito. Esse povo é muito chato. Esse povo é muito sofrido. Aí a gente fala, não, porque a gente tem que sofrer. Porque a gente tem que ir para a porta estreita. Nós temos que ir para a porta estreita. Mas o que define você ir para a porta estreita não é a sua felicidade ou a sua infelicidade. Não é o seu ânimo ou desânimo. Eu vou para a porta estreita, mas vou com coragem. E aí vem a segunda personagem
que eu queria contar para vocês, fazendo um contraponto de Jonas. Jeremias. Jeremias, ainda jovem, foi chamado por Deus para que ele fosse profeta. E Jeremias atendeu o chamado de Deus. E Jeremias passou por muitas dificuldades. Jeremias foi preso várias vezes. Jeremias quase morreu por várias vezes. Jeremias se entristeceu e Jeremias quis morrer. Nos seus momentos de maior desânimo. Mas Jeremias não desistiu. E sabe por quê? Porque a segurança dele não estava nas coisas do mundo. A segurança dele não escava nas coisas dele. A segurança dele estava em Deus. Porque ele se abandonava em Deus. Porque ele se entregou total a Deus. Se entregou tanto que Deus disse para ele que não era nem para ele casar. E ele não casou. Jeremias foi considerado um traidor pelo povo dele, por aquilo que ele dizia que ia acontecer com a terra dele, com Judá. Mas Jeremias ouviu uma vez de Deus o seguinte, e eu quero dizer para vocês, prepare-se. Deus disse para Jeremias, prepare-se. Você vai dizer o que eu ordenar. Não fique com medo por causa deles. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todos na terra. Contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei. Foi isso que Deus disse para Jeremias. E foi isso que fez Jeremias ter força para ser profeta até o fim. Hoje, o nosso maior exemplo de profeta é o próprio Jesus. E se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, se nós queremos ser santos e se nós queremos cumprir o nosso profetismo, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Existia um ditado na época de Jesus que dizia assim, que perguntava assim, quanto de poeira tem nas suas sandálias? Os discípulos, na época, existe um termo em aramaico chamado talmidim. Talmidim eram os discípulos. Então, eles questionavam e queriam disputar entre si quanto de poeira cada um tinha nos pés. Porque a poeira significava estar próximo. Quanto mais poeira no pé você tinha, significava que mais junto do grupo você estava. Quanto de poeira tem nas nossas sandálias? O quanto que eu estou dando? O quanto que eu estou entregando? O quanto que eu estou me dedicando? O quanto eu estou sendo profeta? Aquela mulher que deu a oferta, ela deu 2 moedas e Deus disse, essa mulher deu tudo. Quantas moedas você está dando? Nós precisamos estar próximos de Jesus, e tão próximos de Jesus, e aprendermos tanto de Jesus, e estarmos tão juntos com Jesus, ao passo de nós nos confundirmos com Ele. Ao passo de nós podemos dizer, assim como Paulo disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se nós vivenciarmos essa experiência,
nós vamos entender o que é a santidade. Ser profeta é estar antenado com o que as coisas estão com as coisas que estão acontecendo. E nós não ficarmos mudos. Nós não podemos ficar mudos diante de tanta corrupção. Que vem ocorrendo. Nós não podemos ficar mudos. E nós estamos mudos. Nós não nos pronunciamos. Nós não abrimos a boca. Nós não nos posicionamos porque nós temos medo. Porque nós temos preguiça. Porque nós não queremos nos comprometer. Porque nós achamos que o nosso compromisso como cristão é ir para a igreja. E agora que não tem mais missa, porque agora diminuiu, eu estou de férias. Quando a gente se encontrar com Deus lá no céu, Ele não vai contabilizar quantas férias você fez, quantas missas você participou, quantos terços você rezou, quantas escolas da fé você participou. Ele vai olhar para você e falar: cadê o tesouro que eu te dei? O que você fez com ele? Eu te chamei para ser profeta. Cadê? Eu te chamei para ser santo. Cadê? Nós precisamos, para finalizar, como profetas, acolher a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos imitar a Jesus. E imitando a Jesus, nós vamos ser imagem de Deus. Mas para imitar Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso vivenciar Jesus na minha vida. Para que eu tenha autoridade. Para que eu fale e as pessoas reconheçam. O evangelho de hoje fala sobre isso. Maria Madalena viu Jesus pessoalmente, mas ela não reconheceu Jesus. Quando é que foi que Maria Madalena reconheceu Jesus? Quando Jesus chamou ela pelo nome. A gente precisa falar e as pessoas têm que olhar para trás e falar: epa, ardeu no meu coração, tocou no meu coração. Algo diferente tem nesse homem, tem nessa mulher. Repito, viver o cristianismo, ser cristão, é o nosso substantivo. Evangelizar o ambiente nos faz cursilista. Esse é o nosso adjetivo. E para isso nós precisamos demonstrar nossa misericórdia, nossa compaixão com esse povo que sofre. O que nós estamos passando e o que nós estamos sofrendo, queiram ou não, precisa ser um aprendizado para nós. E queiram ou não, o que está acontecendo é consequência do que nós mesmos criamos. Isso não é só culpa do governador, do prefeito, do presidente, do Ministério da Saúde, da China, da Coreia, dos Estados Unidos. Não. Isso é culpa nossa. De todos nós. Nós precisamos entender a realidade do mundo. Nós precisamos iluminar essa realidade com a palavra de Deus. E nós precisamos agir para que essa realidade seja transformada. Aí está o método ver, julgar e agir. Nós precisamos estudar. Nós precisamos ser pessoas de oração. E nós precisamos ter um testemunho forte. Está aí o tripé. Formação, oração e ação. E como eu disse, um testemunho real, um testemunho muito feliz. Eu assisti as outras lives de vocês falando sobre testemunho. De fato, tem gente que vincula o testemunho com desgraça. E não. Só de eu estar aqui vivo, só de eu ter passado, eu peguei o Covid e eu não tive nada. Eu
tive uma tosse e perdi o paladar. A minha esposa não teve nada. Enquanto eu perdi um amigo que em 2 semanas se foi. E eu fiquei sabendo esses dias de um outro cara que eu conhecia também, que o cara internou no sábado, na terça-feira morreu. Isso é milagre. Isso é testemunho. Aí não. A gente fica medindo no cursilho o testemunho um do outro. Quem é mais desgracento? Pequeno. Isso é tão, com todo respeito, é tão ridículo. Nosso testemunho tem que ser um testemunho de alegria, tem que ser um testemunho feliz. Nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, por que esse cara é assim? Por que essa mulher é desse jeito? Porque eu sou cristão. Porque eu sou católico. Porque eu sou cursilista. A minha vida, por mais difícil que seja, ela é de colores. Acho que deu, né? Para acabar. Tem a live, mas dá para voltar, né? Dá. A gente volta para encerrar, fazer a nossa oração. Tá. Então, para acabar, ok. Não, só para terminar, eu gostaria de deixar a mensagem de Deus, que Deus deu para Jeremias, para que nós guardemos isso conosco. Por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que o medo seja grande, por mais que eu não sei o que fazer, às vezes eu tenho dúvida, o que eu faço, onde eu faço. Eu vi vocês também falando sobre igreja. Eu comumente falo, gente, o que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Então tá ótimo. Na igreja, o que mais tem a gente que não faz nada. Então tá bom. É importante que nós tenhamos essa frase conosco. De Deus dizendo para Jeremias, prepare-se. Fala o que eu ordenar. Não fique com medo por causa dessas tribulações. Hoje eu faço de você uma cidade fortalecida, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todos na terra, contra todos que vão contra a mensagem de Deus, contra todos que vão contra a vida, contra os reis, contra aqueles que são a favor do aborto, contra aqueles que menosprezam a vida dos mais pobres, por aqueles que só negam o dinheiro às custas da saúde daqueles que mais precisam, contra tudo e contra todos. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Amém? Decolores. Amém. Amém. Nossa, até sem ter o que falar, né? Foi muito bom, foi muito bonito ouvir você falar, Fernanda. Estudo, compromisso, o nosso testemunho, né? Tanta gente, várias coisas que a gente não faz. Me toca muito. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? É difícil. Vitor, você consegue falar. Não, eu preciso assistir de novo, inclusive. Aí, se marcar uma reunião para conversar sobre essa, acho que vai dar. Toninho? Temos que continuar falando, né? Porque o assunto é longo, né? Ô, Sandrinha, mas ó, primeira parte, eu acho que a abordagem que ele trouxe, a forma que ele trouxe, eu acho, até comentei aqui com o Presunto, a gente estava batendo um papo ao ponto que assistia aqui a live, né? Foi uma formação de um papo reto muito frutífero. A gente estava precisando, pelo menos eu vejo aqui pelo meu lado, né?
uma formação que fosse cara a cara, assim mesmo, de cursilista para cursilista, sabe? Que introduzisse os aspectos das mensagens, o propósito de ser cursilista, de ser cristão, de ser católico, de uma forma mais enfática, de uma forma com um tom de puxão de orelha, sabe? Eu achei que foi muito interessante, foi muito bacana, muito agregador, muito engrandecedor, por isso que, inclusive, vou assistir de novo depois para pegar mais detalhes aí do que eu pude prestar atenção assistindo com todo mundo. Mais uma vez, meu agradecimento. Mas não é meu objetivo, tá, Vitor? É que a mensagem querigmática, ela é provocativa, né? Ela é uma mensagem que incomoda, ela precisa tocar e fazer a gente repensar. Eu não tenho objetivo aqui de ser melhor que ninguém. Eu costumo dizer que toda mensagem, toda fala, toda pregação que eu vou fazer, antes eu faço para mim. Então, tudo que eu falo para vocês, eu falo para mim antes. Claro. Todo questionamento... Não, você não trouxe em nenhum momento a conotação desse aspecto que você mencionou. Pode ficar bem sossegado em relação a isso. Não transpareceu em nenhum momento isso que você mencionou aí. Muito pelo contrário. A mensagem que primeiramente fala com o mensageiro para depois falar com aquele que vai ser o ouvinte, ficou muito explícito. Ficou sensacional. Eu gostei muito. E os questionamentos que você trouxe, Fernando, não são sim puxões de orelha para mim. Porque muitas vezes a gente, mesmo tanto, dia a dia, molesta. A gente vai, o que a gente está fazendo já está bom, certo. Então, às vezes é bom, sim, um puxãozinho de orelha para a gente. Deus faz isso, né? Deus manda as exortações para a gente. Porque eu acho que, como cursilista, a gente incorre num erro. Por que o movimento de cursilhos é um movimento que tem dificuldade em ter progressão, em crescer assim? Porque a gente propõe trabalho, a gente propõe compromisso, e as pessoas não querem isso, né? Nós não somos um movimento de vamos louvar, vamos cantar, vamos pular, vamos alegrar, acabou, vamos para casa. Não. Então, esses movimentos que têm essas características, eles são movimentos que têm mais dificuldade, mas é totalmente equivocado, porque o que o cursilho fala é repetição do evangelho. O que o cursilho fala é consonante com a igreja. Todos os nossos movimentos, aqui o livro que eu estou baseando para falar disso, e todos os nossos livros do cursilho que vocês conhecem, são todos cheios de indicação de documentos eclesiais. Então, a gente não está inventando nada. A gente só reproduz aquilo que o Evangelho diz e que a igreja orienta. Mas é difícil a gente vivenciar isso porque as pessoas não querem compromisso. E aí, se você pensa nas 3 fases do cursilho, pré, cura e pós, qual que é a fase mais emocionante? Qual que é a mais legal? Qual que é a mais bacana? Qual que é a mais alegre? O cur. E aí, a gente, como cursilista, acha que o nosso ser cursilista é trabalhar em cursilho. Exatamente. Quando qualquer parte desse é um movimento falho, por si falta, né? E a gente continua tendo esse erro de achar que é o centro. Tem um centro ali. Ele é meio. O fim do cursilho não é o cursilho 3 dias. O fim do cursilho é a evangelização dos ambientes. Entendeu? Então, fazer o cursilho, viver o movimento só para trabalhar em cursilho, tem gente que conta quantos cursilhos fez. Ah, esse é o meu 100º, do 100º, 56º cursilho. E aí, jovem? Você semeou quantos terrenos? Sabe? É umas coisas besta, boba. Precisamos melhorar, né? Alguém colocou alguma coisa no... Vamos olhar. Pessoal agradecendo, dando os parabéns para o Fernando, o pessoal gostou. O Elcio disse que o profeta, para ser mensageiro de Deus, precisa realizar o método ver, discernir para agir na sociedade, na política, na vida pessoal e eclesial. É todo o conteúdo das nossas mensagens, né? A ação transformadora inicia com o seu testemunho de vida e segue com o anúncio da palavra.
Suas atitudes e palavras tornam Deus presente nas realidades. Bem isso. E uma coisa que o Fernando bem trouxe, essa questão do compromisso, me fez muito lembrar a questão da mensagem do jovem rico, que o epicentro da mensagem é justamente a vontade de não prosseguir por não querer fazer a transformação primeiro dentro de si, para depois construir a transformação nos terrenos em que lançariam as sementes. Ficou muito claro isso para mim com essa contribuição do Fernando. Uhum. A Yara acaba de dizer que foi uma injeção. E esse o objetivo da gente estar em formação constante, a gente estar aqui se vendo, olhando um pra carinha do outro, aprendendo, é mesmo deixar o nosso mar acalmar muito, ele tem que estar sempre em movimento, né? Revolto. Então é isso, gente. Fernando, muito obrigada pela sua oportunidade, pela sua generosidade de partilhar com a gente. Eu sempre me emociono quando pessoas de fora vêm falar para a gente, eu acho muito generoso, né? Esse ato. Então, Deus lhe pague imensamente, que Deus te cubra de graças na sua vida, porque a gente só tem isso para agradecer mesmo, não temos outras formas de agradecimento. Agradecer também a todos os presentes do Zé de Taubaté, dos Zé de Fora, os convidados. Está sendo muito bom estar aqui com vocês. Um testemunho meu nesses dias para não enlouquecer, o cursilho tem segurado na minha mão. Vocês têm sido uma companhia muito gostosa para mim nesses dias, então eu agradeço a presença de todo mundo aqui. E, como não pode deixar de ser, no final da reunião temos os avisos, né? Semana que vem tem Ultreia no Instagram do GE de Taubaté. É cursilho GE de Taubaté o nome, tá todo mundo convidado, a gente vai divulgar tudo certinho. Então, semana que vem é dia de Ultreia. Na outra semana, Toninho vem continuar essa formação pra gente, né, Toninho? Toninho? Toninho dormiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, ele deve ter travado. Eu acho que ele não voltou para essa. Acho que ele não voltou para esse retorno. Voltou sim, tá aí. Tá. Então, daí semana que vem teremos no Instagram e na outra semana uma formação aqui com o Toninho. Tá bom? Isso. Vamos fazer mais 2 aulas sobre esse livro do profetismo aí, tá? Tá bom. Vou dar um jeito, vou pesquisar uma forma da live não ficar caindo. Vamos lá. Zoom cai mesmo. Alguém tem não tem jeito, se não pagar, o Zoom corta, tá? Tem que comprar daí. Vocês já tentaram fazer pelo Meet? O Meet é melhor do que o Zoom. Meeting? Podemos testar, né? O Google tem uma ferramenta que é o Google Meet. Nós fizemos a semana passada pelo de jovens, funcionou bem, não caiu. Quer dizer, o Meet ele é melhor do que o Zoom. A forma de você se comunicar dentro do programa é melhor do que o Zoom. Mandei, depois você fala. Tá bom, eu vou ver certinho. Só ler aqui o comentário da Juliana. Ela falou que foi uma reflexão muito proveitosa. Temos que olhar para si mesmo com honestidade, ver o que falta para crescer atualmente, transformar o nosso eu. A Mônica gostou de participar também, então está convidada a participar sempre. E vamos ver o lance do meeting para melhorar a nossa... Ô Sandrinha, só uma correção. Semana passada não teve reunião no núcleo de jovens. Eu viajei, teve os professores da escola, eu confundi as estações. Nós vamos voltar com os jovens, então não foi reunião pelo Meet, foi pelo Zoom também. Tá, peraí só um minutinho, gente, só um pouquinho. Gente, alguém não faz? Cortando, Sandra. Boa noite, pessoal. Cheguei atrasado porque não lembrei do horário.
Vocês estão quase terminando, né, a live, né? Terminou. Sim, tá no fim já, Sandra. Nossa, é que eu estou estudando aqui para o exame do CRC, é tanta coisa na cabeça, matemática, um monte de coisa, então eu fico com a cabeça longe. Acontece. Bota no escutador. Até peço desculpa a vocês, viu? Não, Ah, mas foi bom. Porque agora estou aproveitando esse tempo de pandemia para poder estudar. tem que aproveitar. Alguém tem alguma coisa para acompanhar comigo a oração da noite? Muito ruim. Tá ruim? Tá ruim. Agora no final ficou muito ruim. Ai. Mudei de lugar. Melhorou? Uhum. Vou... Tá meio... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estou meio sumido do grupo, vou ver se eu retorno no grupo. Faz tempo que eu não dou as caras, né, gente? Até peço desculpa para vocês, viu? Não, tranquilo. Faz uns tempos também com problema de saúde, mas graças a Deus eu estou bem. Estava com problema de coluna. Estava fazendo uns tratamentos, mas graças a Deus estou bem. Não, tá bom. Depressão também, estava com uma depressão brava também, estava me tratando, mas agora, graças a Deus, aos poucos estou chegando nos trilhos. Amém, Jesus, Santo. Melhoras. Vou fazer a oração da noite aqui, para a gente encerrar a nossa live, né? Quem tiver comigo aí está na página 27, tá? Toda a nossa atividade que não for avaliada é como se não fosse existido. Santo Agostinho nos dá a chave para o nosso crescimento espiritual. Eu vos conheço, Senhor, e me conheço a mim próprio. Você conhecerá a Deus pela meditação, pela Sagrada Escritura, pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo se diariamente avaliar como foi o seu dia. Como foi o seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, e com o próximo, e com o mundo, e com os ambientes em que você vive. Para saber a resposta, faça o seu exame de consciência. Senhor, se o mundo está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar por isso as estruturas, as demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Contudo, Senhor, vós me conheceis perfeitamente e sabeis quanto me omiti. Portanto, ajudai-me, Senhor, porque eu quero e posso ser melhor. De tudo que eu pensei e fiz hoje, o que mais vos agradou? E o que mais vos desagradou? Como foi a minha oração? Como eu busquei estudar e conhecer o vosso plano de amor? Como foi a minha ação hoje? Eu me transformei para melhor? Minha família? Quem eu fui para os outros? Então, Senhor, fica conosco, a noite vem chegando. Eu te agradeço por mais esse dia conceder e ser feliz para e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha vida, pelos meus familiares, o amor que pusestes em nossos corações, de todos nós, tuas criaturas. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, da minha cidade, meu país, por todo o universo que criastes. Quero vos louvar eternamente por terdes me chamado à vida, por terdes me constituído pelo batismo para ser seu filho. Quero bendizer-te por caminhar sempre comigo, todas as horas. Pedi e vos será dado, diz o Senhor. Confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dá-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dá-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre teus caminhos. Dá-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade de igreja.
Concedei aos que ainda não vos conhecem a graça de te conhecer. Concedei aos que padecem enfermidades e aos que agonizam o conforto da vossa misericórdia. E aos que sofrem por causa do desemprego e do desamor, concede que encontre da nossa parte o compromisso na luta pela justiça. Dá a todos nós a salvação que em ti nós esperamos. Oração à Virgem Maria. Mãe querida, Mãe de Deus e nossa, abrigo seguro dos peregrinos, velai por nós esta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres. Vós, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos das promessas de Cristo. Amém. Ó Deus Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Amém. O Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme as nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Amém. Que a bênção de Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos, gente. Um bom descanso, uma boa noite. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Beijo. Tchau, obrigado. Até mais. Até. Boa noite. Tchau, decolores! Viva a vida! Decolores.